Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós temos 3 ensinamentos essenciais. Na primeira parte do Evangelho nós vemos que ali o evangelista relata que os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel, e eles alegraram-se com ela. Aqui nós vemos algo essencial e importante para a nossa vida. Essa capacidade de se alegrar com a alegria dos outros. Isso se chama compaixão, se chama misericórdia. A capacidade de sentir o que o outro sente, seja a alegria, seja também a tristeza. Quando nós temos essa capacidade de compaixão, de misericórdia, nós não disputamos com ninguém, mas nós nos alegramos quando Deus concede uma grande graça a esta pessoa. E assim nós vamos aprendendo a ser cada vez mais generosos diante da obra de salvação, porque Deus quer salvar a todos e nós somos esses instrumentos de salvação. Por isso que aquelas pessoas elas se alegram com a misericórdia de Deus, se alegram com aquilo que Deus realizou na vida de Isabel. E nós precisamos aprender também a viver isso, a viver essa alegria com o bem que Deus realiza na vida das pessoas. Depois, o segundo ensinamento tem a ver com ali o nascimento de João Batista. Veja que João Batista vai nascer, eles vão levar o menino para circuncidar no 8º dia. E lá eles vão perguntar qual seria o nome do menino. Isabel, a mãe, vai dizer: ele vai chamar-se João, porque algumas pessoas queriam dar o nome do seu pai, Zacarias. Mas Isabel, ela insiste que o nome do menino vai ser João. E João significa justamente a misericórdia de Deus ou a graça de Deus. João é esse que manifesta o anúncio da misericórdia, ou seja, é ele que vem trazer o anúncio dessa presença de Deus em meio aos homens. Por isso que João ele é o precursor, aquele que vai preparar o caminho do Messias, o caminho do Filho de Deus. Por isso que ele é chamado a misericórdia de Deus, porque assim deve ser todo aquele que se permite ser instrumento de salvação. Todos nós somos esses instrumentos da misericórdia. Todos nós somos essa misericórdia de Deus. Essa ligação entre Deus e os homens, esse canal da graça de Deus para os homens.
Por isso que ali nós vemos justamente algo que vai acontecer, que é um efeito da experiência da misericórdia. Quando nós realmente conseguimos participar, experimentar a misericórdia de Deus. Porque quando Zacarias vai escrever na tabuinha que o nome do menino deveria ser João, a sua boca vai se abrir e ele vai começar a louvar a Deus. Aqui nós temos algo muito essencial e importante para a nossa vida, porque uma vez que nós nos permitimos nos abrir a experimentar a misericórdia de Deus, os nossos lábios se abrem para louvar a Deus, para anunciar as boas novas de Deus, as maravilhas de Deus. Nós começamos a nos tornar anunciadores dessa grande obra de salvação, que é a obra de misericórdia. Por isso que a língua de Zacarias se solta e ele começa a falar, começa a louvar. Justamente por isso, porque a experiência da misericórdia nos dá a capacidade de transmitir, de proclamar a boa nova do Senhor. E por último, nós temos um outro ensinamento, porque nós vemos no final do Evangelho que aquela multidão vai ficar impressionada com aqueles sinais que eles estão contemplando. E eles vão ficar se perguntando o que virá a ser desse menino. E eles vão reconhecer, de fato, a mão do Senhor estava com ele. O que significa isso, né? A mão do Senhor está com João Batista significa que a vontade de Deus era presente na vida dele, nas atitudes dele, naquilo que era a sua própria vida de relação, na sua vida cotidiana. Assim também deve ser a nossa vida. A vontade de Deus, a mão de Deus deve ser presente e manifesta na nossa vida. E a mão de Deus é presente e manifesta na nossa vida na medida em que nós vivemos segundo a palavra, segundo o Evangelho, segundo a Boa Nova, segundo os mandamentos. Por isso que nós precisamos ter essa grande docilidade de experimentar a misericórdia de Deus, para que os nossos lábios se abram para o anúncio da Boa Nova, para que nós possamos aprender a experimentar a alegria dos outros, mas também os seus sofrimentos, para que nós possamos realmente manifestar nas nossas atitudes, no nosso testemunho, que a mão de Deus está conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.